Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 12 de fevereiro de 2022. E estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Jesus, o mediador da nova aliança. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, que diz assim: Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quando estudamos aquilo que o Antigo Testamento, de maneira especial, fala sobre a aliança de Deus com o seu povo Israel, essa aliança que Deus havia feito com o seu povo era uma aliança que estava baseada em um caminho de mão dupla. Por um lado, Deus se comprometia de libertá-los dos seus inimigos, de mantê-los firmes como os depositários nas mãos de quem ele colocava a terra da promessa, portanto, a terra de Israel, o país, as fronteiras que Deus havia prometido, que serviriam como limite dessa terra, que haviam sido prometidas, inclusive, ao próprio Abraão, quando Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus. O Senhor Deus mencionou quais seriam essas fronteiras lá em Gênesis, no capítulo 15, quando ele vai falar um pouco mais sobre quando a terra seria dada aos descendentes do Abraão. O que vai acontecer na sequência é que Israel vai começar a se tornar uma nação, e isso vai acontecer enquanto eles estão no Egito. O Senhor Deus os liberta de lá com mão poderosa. Nas últimas semanas tivemos a oportunidade de perceber como foi que aquela geração que saiu do Egito se comportou diante do chamado que Deus havia feito para eles, e ao mesmo tempo, como, por causa da dureza do coração deles, eles demoraram algo em torno de 40 anos para poder conseguir entrar na terra da promessa, na terra que o Senhor Deus havia prometido dar a eles. Com isso em mente, a partir do momento em que a conquista da terra foi feita, aquela fronteira que Deus havia prometido, que seriam as fronteiras da terra de Canaã, não foram completamente tomadas ou conquistadas por Israel enquanto nação. E não foi porque Deus não quis. Aquela mesma geração que conseguiu conquistar a terra, eles tiveram dificuldade de poder conquistar o todo. Começaram a olhar para os cananeus, começaram a perceber como eles eram fortes, como eles possuíam carros de guerra, e como haviam conseguido conquistar uma parte da terra, permitiram que alguns cananeus ficassem no meio deles. E o Senhor Deus, lá no livro de Juízes, vai mencionar que esses cananeus ficariam ali como uma espécie de tropeço para eles, já que eles não tinham acreditado no Senhor Deus e avançado pela fé. Então, esses cananeus acabariam servindo como uma pedra de tropeço para eles. O que acabou acontecendo? Em determinados momentos, essas mesmas etnias, esses mesmos povos se fortificaram, tomaram a terra do povo, subjugaram o próprio povo de Deus, e um processo todo, como se fosse uma montanha-russa, começou a acontecer lá no livro de Juízes. Você vai encontrar exatamente isso, esses povos que ficaram para trás. O único pedaço dessa terra prometida que foi 100% conquistado foi, pasmem você, o lugar mais desafiador, que foi uma montanha chamada Kiriat Arba, que era uma montanha que havia sido dominada pelos descendentes de Enac, que era uma raça de gigantes. Alguns deles, inclusive, desceram para o litoral e foram viver junto com os filisteus. Muitos anos mais tarde, um dos descendentes dos filhos de Enac vai aparecer como um gigante filisteu que luta em favor do seu povo, seu nome Golias, da cidade de Gate. Agora imagine cidades inteiras com os ancestrais desse indivíduo. O que a Bíblia vai mostrar para a gente é que Caleb, filho de Jefoné, creu na promessa do Senhor Deus e conquistou toda aquela montanha, apesar de ser o lugar mais desafiador. Ele entendeu que o processo de vitórias viria por parte do Senhor.
O Senhor Deus, logo depois que a terra, ou um pouquinho antes, aliás, de dar a terra para esse povo, o Senhor Deus, ali no livro de Deuteronômio, ainda com Moisés no meio deles, o Senhor Deus estabeleceu os termos da aliança com aquela geração, o povo aceitou. Nessa aliança, o Senhor Deus se comprometia a cumprir a sua parte, mas havia algo que o Senhor Deus esperava deles. O Senhor Deus esperava que eles permitissem que as suas leis fossem vividas por eles. Essa experiência deles com a lei não podia ser uma atitude legalista. Eles não iriam guardar os mandamentos de Deus para ser aceitos por Deus, mas eles guardariam os mandamentos de Deus porque eram o povo de Deus. E Deus queria que as outras nações olhassem para eles e percebessem que eles eram um povo diferente, um povo especial. O povo de Israel, em todas as gerações, sempre teve muita dificuldade de compreender isso. Até o cativeiro da Babilônia, eles tentaram obedecer os mandamentos de forma legalista, mas ao mesmo tempo com muitos altos e baixos. Às vezes eles estavam com Deus, obedecendo seus mandamentos, às vezes eles flertavam com os deuses das nações vizinhas, até que foram levados para o cativeiro. Quando retornam do cativeiro, eles foram curados da idolatria, nunca mais adoraram ídolos, mas se tornaram legalistas, e é esse pessoal que Jesus vai confrontar nos seus dias, mencionando que a lei de Deus não havia sido dada para ser um tropeço para eles, para ser um peso para eles, mas deveria ser uma experiência diferente. Falando exatamente sobre isso, Jeremias, ele mencionou que chegaria o tempo em que o Senhor Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Ele escreveria suas leis no seu coração, para que eles não pecassem contra Deus. Na lição dessa semana, uma das citações que vai aparecer é do Salmo capítulo 40, versos 7 e 8, quando Davi ele vai escrever algo assim: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Davi com certeza estava aqui reverberando a ideia que havia sido escrita, ou que seria escrita algum tempo mais tarde por Jeremias, sobre a questão da própria nova aliança, quando a lei de Deus seria escrita no coração das pessoas. Essa obra seria uma obra do Espírito Santo do Senhor. O autor da carta aos Hebreus vai trabalhar aqui, vai pegar essa mesma imagem, vai citar esse mesmo texto mencionado aqui do Salmo capítulo 40 e vai mostrar que a obediência como um prazer, ela só poderia ser uma realidade dentro da ideia do concerto, dentro de um relacionamento de cumplicidade, parceria, de entrega do ser humano em relação a Deus. E é claro que para que isso fosse uma realidade, tudo isso só poderia acontecer como uma resposta do que Cristo Jesus fez por nós, porque a Bíblia vai mencionar que no momento em que estabelecemos essa aliança com Deus, o Senhor Deus ele faz algo espantoso. O Senhor Deus ele toma nas suas mãos a nossa vida e pede para que o Espírito Santo de Deus viva em nós. Então, vivendo dentro de nós como o templo do Espírito Santo, ele escreve as suas leis no nosso coração e a obediência passa a ser uma consequência da entrega que tivemos a Deus. A lei de Deus vivida como um ato legalista, ela não serve para nada a não ser para tornar a nossa vida e a nossa religiosidade um fardo. É só para isso que serve. Mas quando a obediência aos mandamentos de Deus é uma consequência de uma relação com Deus, e o Espírito de Deus começa agora, através do seu poder e força, a transformar a nossa vida em imagem e semelhança de Cristo, então isso acaba sendo uma evidência de que estamos na nova aliança com Cristo Jesus. Nessa semana, vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona na prática. Para já, eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a entender esses conceitos e, ao mesmo tempo, a vivermos esses mesmos conceitos através de uma aliança forte e vívida, experimentada pelo adorador em relação a Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra entendemos que Cristo Jesus é o mediador da nova aliança. Queremos que a nossa vida esteja em suas mãos e, acima de tudo, que o Espírito de Deus viva em nós e escreva no nosso coração os seus mandamentos para que nos tornemos a semelhança de Cristo Jesus. Ajuda-nos a termos a imagem de Deus de novo resplandecendo em nós. Pela graça e poder de Cristo oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?